Olá, gente! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV, levando ótimas ideias para você fazer muito artesanato na sua casa, presentear a sua família, você mesma e, por que não, ganhar um bom din-din. Isamara Custódio, super bem-vinda! Obrigada. Me conta, é tanta coisa que tem aqui e olha que legal. Eu reparei que você hoje escolheu o tema do macaquinho. Se vocês repararem aqui na nossa parede, você colocou, usando a régua de macaquinho, naquele pratinho, num quadrinho, na verdade, que é em formato de um pratinho, Hora da Soneca. Conta você, Isa. Então, esse aí, Hora da Soneca, é para pendurar na porta. Você pode compor kit, né, para o bebê, para uma criança maior. Então, tem toalhinha, tem a caixinha, o abajur, que ficou muito simpático. Então, você pode criar kits e usar em peças tão diferentes. E a ideia hoje é fazer? A gente vai fazer o abajur hoje. Sabe o que é interessante? Que eu sempre falo, Isa, como assim? Como é que a gente vai aplicar o macaquinho que já está no tecido no abajur? Com o ferro. Com o ferro. E é muito simples, é fácil e hoje a gente vai mostrar como é fácil fazer. Você pode customizar, né, algum que você já tenha em casa ou reformar. Agora, Isa, vai depender do material do abajur para aguentar a temperatura do ferro? Exatamente. Então você conta tudo já já. Conto tudo. E você, Eliana Rolim, já trocaram muitas figurinhas hoje? Olha, trocamos, viu? Elas vêm com os maridos aqui. Aliás, até acho os dois meio parecidos. Sem contar o celular, né, Eliana? Exatamente, iguaizinhos. Iguaizinhos. Com glitter. Eles não são meio semelhantes, meio parecidos. Eu faço um pouco de confusão, sabe? Um pouco de confusão com o cabelo. Eliana, bem-vinda, querida. Obrigada, minha querida. O prazer é meu estar aqui novamente, viu? Cada pintura tão linda, gente, que a Eliana faz. Pode ser nos panos, nas camisetas, no avental. Ecobag, onde quiser. É só aprender o jeitinho de pintar que você vai que vai. Qual que é o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos fazer essa elefantinha num tecido lilás. Vai aparecer. Olha que coelhinha mais linda, gente. Olha, a elefantinha, a aula de hoje. Isso, uma elefantinha bem feliz. Tudo com você. Então vamos lá. Como nós estamos utilizando um tecido colorido, como a gente vem falando nas aulas, né? É um pouquinho diferente. A gente precisa aplicar uma demão de fundo de tinta e depois aplicar uma segunda demão de tinta. Neste caso, a nossa elefantinha, ela é branca. Por isso eu vou aplicar duas demãos de branco. Se fosse uma outra cor, eu não iria aplicar uma demão de branco em toda a peça e depois aplicar a cor. Isso não dá certo. Tá? É a dúvida que as meninas têm. Isso porque o pano de copa é colorido. Isso. Se fosse um pano de copa claro, nós vamos pintar exatamente com as cores, uma vez só. Uma cor de fundo, uma cor de luz, uma cor de sombra, podendo retocar luz e sombra, somente. Um tecido escuro, nós temos que aplicar um fundo. Porém, este fundo não pode ser branco. Esse fundo ele vai ser da mesma cor que nós vamos trabalhar em cima. Se eu estiver pintando em vermelho, eu vou pôr um vermelho mais claro. Se eu estiver usando verde, eu vou usar um verde mais claro. Aí vou deixar secar. Porque se for branco, não vai pegar a cor depois. Nem marfim, nada. Nada, entendeu? Então, aqui eu quero usar branco porque ela é branca. O que você chama de fundo? Fundo é a primeira cor que o tecido vai receber. Ok. Tá? Então, neste caso, nós vamos colocar o branco porque a elefantinha é branca, tá? Se fosse um outro elemento de uma outra cor, nós iríamos usar a cor do elemento um tom mais claro. É a grande dúvida que elas têm no tecido colorido, tá? Tá. Então, eu comecei adiantando aqui. Então, você vai passar o seu risco, né, pro seu tecido. Você pode usar um carbono preto ou um carbono amarelo ou branco, que ele vai aparecer melhor no seu tecido, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos preencher com branco. Eu não posso preencher tudo, porque senão eu não vou ver o desenho depois. Quem tem facilidade em desenhar, tudo bem. Quem não tem, o que eu fiz? Eu peguei uma tinta preta diluidinha com um pincelzinho filete, um pincelzinho de contorno, assim, ó, tá? Bem diluidinha, você vê, eu só fiz um esboço bem pequenininho assim no contorno dos olhinhos, no contorno da tromba e da boquinha. É onde eu poderia perder essa parte do risco. Então, isso aqui foi com tinta. Deixei isso aqui secar. Eu não posso vir pintar em cima, ó, tá totalmente seco. Okay. Porque quando eu vim pintar em cima, eu vou ainda observar esse desenho. O preto não vai deixar sumir. Depois que estiver pronta a pintura, eu vou voltar com o pincel filete e vou retocar novamente, tá? Isso é para não perder o risco.
tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar minha tinta sem diluir a tinta. Tecidos coloridos também não podemos diluir as tintas, tá? Para preenchimento, podemos diluir para contornos, para outras coisas, mas para preenchimento não. Sempre quando o tecido for, então, colorido. Isso, porque se eu diluir essa tinta, não vai me dar cobertura, tá? Então, eu vou colocar pouca tinta e vou esticar essa tinta. Que pincel é o mais indicado? Nós estamos usando pincéis de cerdas duras, de cabo amarelo, tá? Já vem aparado esses pincéis. Você já encontra eles aparadinhos. Não encontrando aparadinho, é só você cortar em casa. Corto com como? Tesoura, né? Você vai comprar ele assim, ó. Tá vendo? Assim ele tá sem aparar, chato. Você vai cortar as duas pontinhas dele, dos dois ladinhos, e vai arredondar ele para que ele fique assim, arredondado. Eu posso ensinar um dia aqui, se você quiser. Eu quero sim. Tá? Aí eu vou ensinar as meninas, porque às vezes tem regiões que não encontram esse aparato, né? Claro, tudo que a gente puder ter de dicas para passar, né? Eu explico sim para nossas amigas lá de casa. Então, ó, por que eu uso o aparato? Porque ele vai facilitar para que essa tinta não corra daqui, não saia, né? Não borre. Se eu usar aquele cheinho, eu vou ter essa dificuldade, né? Vai fazer isso, ela vai borrar, né? Vai sair para fora. Então, o aparato, ele é bom por isso. Então, ó, eu vou colocando, ó, pouca tinta, porém, eu estico essa tinta, ó. Eu estico essa tinta até onde ela for, ó. Eu não posso colocar um monte de tinta. Eu digo, o tecido é escuro, tem branco, vai ficar... Eu tenho que pôr muita tinta. Não. Se eu colocar tinta demais nos tecidos escuros, o tecido vai saturar essas tintas e na segunda ou terceira camada ele vai começar a arrancar essas tintas. E aí ele não vai mais absorver essa tinta e eu perdi esse trabalho. Porque ele não aceita mais a tinta, tá? Então é pouca tinta, ó, esticando essa tinta para que ela penetre na trama do meu tecido. Aprendendo isso, todo mundo vai pintar tecidos coloridos. Eu pinto no vermelho, no preto, qualquer tecido, a técnica é a mesma. Então não tem que pegar um tecido preto ou vermelho, encher de branco para depois pintar. Não, porque daí você não vai conseguir colocar as cores em cima, vai ficar sempre aparecendo aquele branco, tá? Não consegue. Então, ó, eu coloquei a tinta, ó, e aí eu estiquei essa tinta. Você consegue observar comigo? Vamos ver se o pessoal de casa consegue. Ainda eu estou vendo aqui o lilazinho do tecido? Sim, eu vejo perfeitamente. Né? A gente aqui vê. também a gente Isso. percebe. Então eu acabei de colocar tinta e tem falhas. Aí as nossas amigas vão dizer, não, tem que colocar mais tinta, mais tinta. Não, é aí que elas vão errar. Eu vou deixar isso aqui secar. Tá? Aí tem uma boa cobertura? Tem uma boa cobertura. Então, eu tenho que, como eu falei, se eu não deixar isso aqui secar e ficar colocando tinta, o tecido vai saturar. Quando ele secar, eu ainda tenho que colocar sombra aqui. Ele não vai absorver mais, vai arrancar e eu vou perder esse tecido. Eu vou ter que jogar fora e pegar e começar outro. Então, uma camada secar. Fininha e espera secar. Olha, eu estiquei a tinta, ainda vai aparecer a cor do tecido. Poderia ser um tecido vermelho, preto, vai aparecer. E é para aparecer. Aí eu esqueço aquele lado lá. Então, eu vou preencher tudo e vou deixar secar. Aí aqui, ó, já tá seco, eu fiz em casa, ó. Então você vê nitidamente, né, que ficou mais suave ainda. E eu consigo ver a cor do tecido mais nitidamente ainda depois de seco. O tecido vai absorver esse branco e ele vai ficar assim, meio transparente. É isso mesmo, olha aqui de novo, uma demão aqui, uma demão aqui. E aqui já com sombra. A diferença do trabalho, né? Então, depois que eu preenchi todo o meu trabalho e deixei secar, eu vou voltar aqui com a tinta branca, ó. A segunda demão de tinta branca, pouca tinta novamente, olha. Pouca tinta, esticando essa tinta em movimentos circulares. Assim eu vou fazer com que eu tenha uma camada fina por toda a superfície e igual. Tá vendo, ó? Aí você vê que eu coloco menos tinta ainda da que eu já tinha colocado anteriormente, né? Na primeira demão um pouquinho mais e agora menos ainda. Quer dizer, tem que esperar secar, aí sim eu venho novamente. Isso, porque o tecido vai absorver aquela tinta. O que elas fazem de errado? Elas vão pintando, tá aparecendo fundo, mais uma camada, sem esperar secar. Exatamente. E aí eu acabo estragando. Isso, porque vai saturar o tecido, né? Vai encher de tinta na primeira demão e não é a quantidade de tinta que vai cobrir a trama do tecido. Não é isso. É a técnica a ser feita aqui, tá? Então, ó, pouca tinta e eu estico essa tinta, ó. Estico essa tinta. Eu posso seguir o meu contorno com o pincel em pé e no centro movimentos circulares, para que não fique tinta parada com excesso em algum lugar e outro não.
Ó, você viu que eu tenho uma cobertura por igual, né? Esses furinhos é normal, é a trama do tecido, não vai ficar liso. Você pode olhar a peça pronta, não vai ficar, tá? Isso aqui é um tecido de algodão. Então, esses furinhos é do tecido, não queira cobrir o tecido, que não vai cobrir nunca. E eu acho também muito bonito quando fica também aparecendo o fundinho do tecido, né? Eu acho que fica um diferencial. Eliana, só de pensar na ousadia de você pintar num pano de copa colorido. Exatamente. Já estamos no lucro, né? Já tá justificado. Exatamente. Você Não? vê esse tecido verde, como ele é forte, né? Olha o verde aqui. Olha, reparem que aqui no caso você conseguiu fazer a sombra perfeitamente. Sim. Verde no verde. Verde no verde. O que você vai fazer agora? Agora pra nós não vamos te entrar interromper? com as duas sombras. Nós vamos usar Irmão, duas você sombras. vai ter que me esperar, senão quem Tudo tá em bem. casa vai perder exatamente esse momento. Pode Espera ser? sim, pode ser. Ô, gente, deixa eu passar um recado muito bacana pra vocês. Olha, eu vou falando e vou namorando os trabalhos da Eliana Rolim, né? Eu vou falar de um livro que eu tenho na minha casa, eu sou fã. Além de ter várias dicas de uma alimentação saudável, porque tem receitas nesse livro, que é o Saúde Total. Você aprende também como combinar, por exemplo, frutas, legumes e hortaliças para você manter sempre a sua saúde em dia. Quem é que não pensa em emagrecer? Você olha no espelho, 1 quilinho, 2, olha que legal. A dica para você emagrecer, você vai bater no liquidificador, meio melão, 2 colherinhas das sementes do melão, 7 folhinhas de hortelã, ainda fica bem refrescante, né, gente? 2 pedrinhas de gelo e você vai tomar 2 vezes ao dia, porque é um suco de baixíssima caloria e ao mesmo tempo ele tira a ansiedade e provoca aquela sensação de saciedade. Aí não tem como você assaltar a geladeira atrás de um sorvete ou comer um docinho. O que é bacana ressaltar que esse mesmo suco é bem interessante também para você que tem sintomas de menopausa e sofre com cólicas menstruais. Outra dica muito legal do livro são várias dicas, tá, gente? É a pressão arterial. Para hipertensão arterial, você vai pegar 2 fatias de abacaxi, meia pera, meia maçã, meio copo de água, vai bater tudinho no liquidificador e vai tomar este suco antes de dormir. Ele é repleto de fibras solúveis, potássio, vitaminas do complexo B e ainda ajudam a controlar a pressão arterial. Fora que sabor é uma delícia. Ó, dor articular, dores no joelho, aquelas dores que a gente tem no corpo, tem gente que tem ácido úrico, tem gota, tem receita também. Você vai bater no liquidificador uma cenoura, uma beterraba e um pepino e vai tomar mais ou menos, gente, 2 vezes ao dia. Eu poderia ficar horas falando de todas as receitas que vocês encontram nesse livro, mas eu vou dar uma dica para você. Passa a mão no telefone, você vai ligar, ele vai chegar no conforto da sua casa, ele não está à venda nas livrarias, somente pelo 0800 721 4444. Muita atenção, tá valendo muito a pena porque o frete é grátis e para você que ligar e comprar, ainda por cima tem um presente surpresa que você vai amar, que vai auxiliar na sua saúde emocional, que hoje em dia você sabe, né? A vida anda tão agitada, se não tiver um controle bacana, uma saúde emocional perfeita, equilibrada, a vida parece que não anda. Tem que ligar e comprar 0800 721 4444. Eu recomendo o livro Saúde Total. Maravilhoso. Fora o que ele ensina sobre proteínas, carboidratos, como é que eles agem no nosso organismo. Eu sou fã de carteirinha e recomendo para você ligar e comprar. Voltando para Eliana Rolim, ela prometeu e ó... Não fiz nada. Não fez nada. Senão você ficou doida, né? É verdade, ó, tá branquinho, tá? Então, na segunda demão do branco, ele ainda úmido, eu vou entrar com as sombras, tá? Então, eu só espero a primeira secagem. A segunda eu não preciso esperar. A segunda que você passou novamente uma camada de tinta branca. Isso. E agora eu não espero secar. Não espera. Com a Isso. sombra. A gente só parou para você fazer o merchan, né? Então você não espera, você vem já em seguida. Então eu vou estar usando aqui 2 tons, o cinza lunar e o preto, tá? Se eu usasse, eu poderia deixar só o cinza lunar. Eu quis dar um toquinho com o preto, tá? Então eu vou pegar pouquíssima tinta, eu peguei um pincel um pouquinho menor, tá? Ó, pouquinho de tinta, ó. Quase não tem tinta no pincel, né? Um pinguinho. Isso, um pinguinho de tinta. Quando a gente vai fazer sombras, a gente coloca pouca tinta. Então eu vou colocar a minha sombra, né, ó.
pouca tinta, eu vou acrescentando tinta, ó. Eu coloco a tinta no contorno, né? Aqui é a parte interna da orelhinha, então aqui tem sombra, tá? E depois por fora, a parte interna está fazendo sombra. Então, nós vamos estar colocando a tinta, ó, e vamos estar esfumaçando. Aqui eu não posso estar usando um pincel muito duro, porque senão ele vai estar retirando essa tinta, ó. Eu coloco e dou uma esfumaçadinha. Por que eu usei 2 tons de sombra? Porque o cinza ficaria pouca sombra, né? Por ser aqui uma cor branca embaixo. Lembra que eu te falei que se as meninas pintarem tudo de branco, qualquer trabalho, e depois vir pôr a tinta não pega? Ok. Sim, Você tá vendo? A tinta não pega, né? É uma cor que, vamos supor, eu quero pintar um vestidinho de vermelho, aí eu vou passar branco. Esse vermelho não vai pegar, vai ficar todo falhado, tá? Então, no caso, para fazer a sombra, tudo bem. Tudo bem, porque essa sombra vai secar, eu ainda vou dar um retoque. No tecido colorido tem a secagem, não tem jeito, a gente tem que trabalhar com a secagem. Então eu coloco a primeira sombra, pouquíssima tinta, né? E depois de seco eu vou dar mais um retoque, Agora, pouquinho. no caso, você disse que o pincel é um pouco diferente, mas ele parece ser durinho também. Não, é o mesmo pincel, tá? É a mesma coisa. É um pincel um pouco mais usado e ele tá um pouco mais maleável. Ok. Tá? Tem uns pincéis, é o mesmo pincel, eu quero dizer assim, né? Tem aqueles mais durinhos, que a gente já deixou ele muito durinho, e tem os mais maleáveis ainda, mas da mesma série, tá? Tá. Ó, e aí eu vou entrar com um pretinho, menos ainda, tinta, né? Menos ainda, no mesmo lugar, pra dar um reforço nessa sombra e uma profundidade, tá? Então, depois que isso aqui secar, eu posso dar um pouquinho mais de sombra, bem pouquinho. Isso eu vou fazer na elefantinha inteira. O rostinho, as orelhinhas, os bracinhos e as perninhas, tá? Se a pessoa quiser, ela deixa só no cinza, não precisa pôr o preto se ela não quiser, tá? A gente dá uma ideia e a pessoa pode estar modificando as cores, né? Poderia estar pintando ela também de marfim, ó. Ainda tá bem molhado, você vê que não pega muito bem a tinta, ó. E você vem esfumaçando, ó. E assim você vai fazer ela toda. Dentro da orelhinha, nós temos o rosinha do outro ladinho, né? Aqui, ó. Nós temos o rosinha. E aí a gente entra com o rosinha. Então, eu vou pegar aqui uma bandejinha de isopor. Eu vou tirar um pouquinho de rosa. Aí eu peguei um pincel um pouco maior, ó. Tá duro o meu pincel, ó. Eu não hidratei, tá vendo? Então, eu tenho que pegar o meu pincel. Eu tenho que hidratar. Hidratar como? Lavar ele. É isso? Isso eu hidrato meu pincel, porque a gente vai pintando e vai, lava e guarda, ele fica duro, né? Você molhando, ele já fica maleável. Então, eu peguei a tinta, ó, tirei aqui no pratinho, ó. Tirei todo o excesso, ó. Meu pincelzinho só fica sujo, ó. Tá vendo? Só fica sujinho. E aí, nós vamos só sujar aqui, ó. Tá? Não precisa diluir, não põe diluente, não dilua com água, com nada. É melhor você sempre pôr pouco e ir acrescentando do que você pôr muito e depois ter que tirar. Caso eu coloque muito, eu tenho que voltar com o branco. Ah, é? É, volta com um pouquinho de branco. Se ficasse muito rosa, eu voltava com um pouquinho de branco. Tá, ó. Bem suave. E assim você vai fazer nas orelhinhas e na bochechinha, tá? Mas aqui eu tenho que fazer outra demão de novo. Tá bom? Você viu? Você percebeu que quando aqui eu usei agora um pincel maleável, ficou mais suave do que aqui que eu usei um pincel mais duro? A sombra. Quer ver? A gente vai mostrar. Olha a diferença. Gracinha, que cena linda. As corujinhas da Isa com a gente aqui no fundo. Ficou bacana, Lindo, né? O take dos meninos aqui, ó, poderoso. Tô me sentindo. Muito bonita. Muito legal. O que você queria mostrar Ó, aqui, linda? Aqui eu usei o pincel mole, maleável, e ficou bem suave o rosa. Aqui eu usei o pincel duro, olha como tá um pouco marcado. Ah, perfeito. Tá vendo a diferença de você usar um pincel duro e um pincel mole. Tá, ó. Duro, que eu quero dizer, bem aparado. Menos aparado, ele fica um pouco mole, maleável, tá? Então, isso vai depender também do que as meninas forem fazer em casa. Cada um tem o seu pincel, né? Pincel é igual o marido, cada um tem o seu, cada um conhece o seu, igual forno, né? Amém. O forno, né? É a mesma sabe coisa. como esquenta, Então como é que é aquela funciona. coisa, cada um vai testando. Então você vai fazer isso. Depois que a gente fizer isso, já fiz as sombras, eu já retoquei e tudo mais, aí eu vou pegar um pincelzinho durinho e eu vou fazer aqui, ó, os cabelinhos aqui, tá? Pouquinha coisa, ó. Pode usar o pincel filete, quem não conseguir fazer com esse daqui. Mas eu acho muito mais fácil fazer com esses pincel do que com filete. Principalmente para quem tá começando, não tem muita habilidade com filete, né? Procura deixar fininho, ó, suaviza aqui, tá? E pronto. Agora nós vamos fazer aqui as unhas dela, né? Então o que acontece? É preto.
Mas eu não passei o preto primeiro. Eu passei o quê? Eu passo o cinza primeiro para ter uma cobertura. Eu posso passar o preto, vai ficar parecendo, mesmo sendo uma tinta preta, ainda o fundo. Então eu passo o cinza e depois eu vou passar o preto. E depois eu vou iluminar com um pouquinho de branco, eu vou formar os gominhos da unha. Tá? Ó. Se ela não quiser passar o cinza, passa 2 demãos de preto. Tá? Tinha uma moça no Face esses dias falando que assistiu uma aula da Eliana Rolim e que eu falava sobre isso, que o preto não dava cobertura. Não é isso que eu quis dizer, né? Qualquer tinta, às vezes você precisa de 2 demãos. Então, aqui fica bonito também você colocar um cinza embaixo e o preto por cima. Ele dá um preto mais aveludado, tá? E aí eu vou evitar de usar 2 vezes o preto. É cobertura, tá? Entendi. As meninas, elas assistem todas as aulas, elas ficam comentando, é um amor, né? Uma passando para outra, né? O conhecimento. E às vezes passa a dica de uma forma não tão às vezes ela exata. explica, ela não entendeu, né? É. Então, é isso aqui, ó. Então, eu poderia passar o preto, 2 demãos de preto normalmente. Eu gosto de passar o cinza e o preto. Você pode ver, não sei se na câmera vai dar para ver, eu ainda estou vendo aqui, ó, o meu tecido lilás. Quando você põe a tinta, ele não aparece. Ele vai secando, ele aparece, ele vai ficando transparente, né? Como aqui, ó, a diferença dessa mãozinha que eu passei. O branco parece que é um marfim, né? Sim, Porque o tecido verdade, absorve. é. Então, se eu deixar esse cinza aqui secar, ele vai ficar também um pouco mais transparente. Eu não preciso deixar secar para entrar com o preto, não preciso. Eu já entro com o preto direto. Fazendo assim, o preto vai ter uma cobertura melhor e não vai ficar tão pesado. Em pôr 2 demãos de preto também vai ficar mais forte, né? Eliana, Sim. enquanto você termina essa parte, deixa eu contar uma coisa para as pessoas de todo o Brasil, que a Eliana Rolim desenvolveu um DVD muito bacana, que faz um sucesso, né, Eliana? Verdade. Quantas pessoas que já não aprenderam a pintar de verdade com você. Tá aqui esse DVD. Ó, o cabelinho dela aqui tá mais loiro, né? Tá lindo, tá mais claro um pouquinho, não? Foi ano passado, né, que nós fizemos. Muito bacana, DVD com a Eliana Rolim. São 5 aulas incríveis. Você vai aprender a pintar um pano de copa com gato, galinha, joaninha, vaquinha e abelhinhas. Eu sempre falo que a Eliana foi extremamente feliz ao escolher os temas para poder gravar, desenvolver esse DVD. Recebe também uma apostila que inclusive dá dicas como você vai trabalhar o seu tecido antes de iniciar a pintura, que é fundamental. Até com guias de cores e todos os moldes dos bichinhos. E mais 5 aulas extras. Agora, povo, olha aqui na minha bancada quanto material que vai chegar na casa de vocês. 19 tintas para tecido. Tem um diluente de tinta para tecido também. 6 pincéis. Vocês repararam como é importante trocar o pincel de acordo com a área que você está pintando ou com o efeito que você quer dar na sua pintura. Por isso que a Vitrine, em parceria com a Eliana, manda para casa de vocês 6 pincéis. 10 panos de copa nas cores das peças. Porque, Eliana, você concorda comigo? É complicadinho achar pano de copa colorido. Difícil. Em São Paulo, a gente acha, né? Agora, em cidades menores ou até um pouco maiores, eu não sei se o povo vai encontrar. Não, elas sempre me ligam para saber onde encontrar os tecidos. É difícil mesmo. A gente manda para vocês 3 filmes termocolantes. Você pode fazer um pet appliqué no seu paninho de copa. 2 folhas de papel carbono. Gente, mas até o carbono vai. Tudo mastigado. E tecidos para que você possa fazer a técnica do pet. Para quem ligar e comprar, recebe de presente este carimbo, que a Eliana Rolim utiliza bastante no acabamento final das suas peças e dá um super charme. Na segunda volta que eu vier falar aqui novamente, eu vou mostrar a apostila, tá bom? 0800 380 2000 para você ligar e comprar. Ligação gratuita 0800 380 2000. Do celular 0 operadora 11 3382 2000 e você pode comprar também através da nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Rapidinho voltando para você. A patinha terminou? Isso, então eu preenchi, olha como ficou bonito, fica mais Ficou mais aveludado. escuro, né? É verdade. Fica aveludado, né? Então não precisa secar, tá? Em seguida, e aí vamos colocar o branquinho assim só na lateral para separar as unhinhas. Só isso aqui, não precisa esperar secar nada. Você viu que aqui, como era uma cor escura, né? O cinza e o preto, eu fiz tudo junto na mesma hora, não esperei secar nada, tá? Então é isso aqui que você vai fazer nas unhas. O vestidinho dela, a gente pode usar
o pet colagem, tá? Nessa peça pronta eu usei pet colagem, eu tirei o desenho no tecido estampadinho, usei com o termocolante, né? E coloquei ali. Ou então pintar. Aqui eu coloquei salmão e caramelo. E depois a gente pode brincar com os carimbinhos, como você falou mesmo, né? Vai o carimbinho, ó. O carimbinho é uma borrachinha, tá vendo? É uma borrachinha que ela vai colar em qualquer superfície que você tenha, tá? E aí você vai brincar com o carimbinho. Eu vou ensinar aqui para as meninas, no kit vai esse aqui, ó. No trabalho de baixo tem esse aqui. Então eu vou ensinar rapidinho com esse aqui e a gente já vai mostrar embaixo, ó. Você vai precisar pegar uma tinta, né? De tecido, normalmente, vai esticar ela numa bandejinha aqui. Tem que ser no isopor, tá? Estica, não deixa a tinta em excesso, ó. Estica bem essa tinta. Ó. Eu vou vir com o meu carimbo aqui, eu escolhi essa florzinha, eu vou apertar lá. Eu vou olhar se ele carimbou, se não manchou, se tem pouca tinta, né? E vou vir aqui decorando o meu trabalho, tá? E assim eu vou decorar todo o meu trabalho. Posso até pintar depois essas florzinhas de seco. Vou mostrar o trabalho de baixo um pouco mais adiantado, pra gente ver se faz os cabelinhos. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui eu vou mostrar outra opção para as meninas. Eu pintei o mesmo trabalho em um tecido rosa. Esse tecido também está lá no kit. Também lá no kit, tem o rosa também. Então, se ela não quiser pintar no lilás, ela pode pintar no rosa. Você pode ver que as cores ficam mais vivas. Não ficam mais vivas, mais bonitas? Porque o tecido é um pouco mais claro. Mas eu fiz a mesma forma. Olha lá, eu preenchi com o branco, tá? Aí eu não precisei colocar duas demãos aqui não, porque o tecido é clarinho, tá? E fiz a sombra. Olha como a sombra pegou melhor, tá? E aí aqui eu já pintei o vestidinho com rosa e vermelho. E essas borboletinhas? E aí eu usei esse carimbinho que vai no kit aqui. E essas borboletinhas todas são carimbinhos, olha. Todas essas borboletinhas são carimbinhos. Olha que gracinha, olha. Abelhinhas, olha. Todas são carimbinhos. Então você pode não só estampar o tecido, você vai estampando em volta. Olha que graça. Uma gracinha. Né? O chãozinho, a gente vai entrar com diluente e os 2 tons de verde. Passa o verde mais claro primeiro e depois o verde mais escuro fazendo a sombra. O diluente usa em que momento? O diluente nós vamos passar aqui para que a tinta corra com facilidade e não deixe manchas. Eu posso colocar o diluente no pratinho e sair esticando a tinta, só molhando um pouquinho. Tá. Ou eu posso pôr um pouquinho no tecido, tá? No colorido é melhor você pôr no pratinho e não no pano, porque ele pode correr o risco de manchar. No tecido branco, clarinho, você já pode passar ele aqui direto. Eu gosto sempre de passar ele no pratinho. Dá tempo da gente puxar aqui uns cabelinhos? Dá sim. Então vamos aqui, ó. Eu comecei... Então você pode ver, eu fiz o mesmo trabalho em 2 cores de tecido diferentes para as meninas verem que elas podem usar, né? Vai o kit, vai todas as cores de tecido, mas elas querem mudar a cor, não tem problema. Vai ficar bonito da mesma forma, né? Então o cabelinho eu vou pegar um pincel aparadinho, tá? Aí você vai ter que testar em casa o seu pincel, o melhor pincel que você tenha. E você vai puxar os fiozinhos. Primeiro eu puxo com o cinza, olha, eu puxo para as 2 laterais e depois para o centro, tá? Olha lá, vamos virar aqui, ó. Então, eu vou puxar para as laterais e para o centro, formando o cabelinho. Eu faço com o cinza e depois eu dou uns toquinhos com o preto, ó. Pouquinha tinta, pincel em pé, ó. E nós vamos estar puxando esses fiapinhos aqui, ó, formando os cabelinhos. Se o pincel estiver mais grosso, vão sair fios mais grossos. Ficou uma gracinha esse cabelinho, Eliana. Delicadinho. As meninas têm muita dúvida no cabelo, né? Então, aqui, esse pincel tá um pouco grosso. Você vê que estão saindo fiapinhos mais grossos, né? E os olhinhos é só você vir com o pincel filete, a tinta diluída no diluente e fazer o contornozinho. Tem que estar no diluente? Tem que estar no diluente. Esse pincel tá grosso. Vamos ver um pincel um pouquinho E ainda melhor. aqui, ó, ela puxou também, vocês viram? Isso. Igual o nosso cabelinho não fica arrepiado às vezes? Os Meu fica fiozinhos, direto, ó, os aqui fiozinhos também. que sobram, né? Ó. É só vir puxando aqui com o pincelzinho fininho, ó. E você vai puxando os cabelinhos. Aqui é o pincel, você vai ver um pincel bom que você tem, um pincel velho, já usado, que esteja com as cerdas fininhas. Como a gente fez aqui, na orelhinha, lá no outro, né? No caso do olhinho que você falou que é com pincel filete Isso. com diluente, se eu Vamos molhar na água não vai dar o mesmo efeito? Você pode molhar na água. A questão da água é o seguinte, a água ela expande a tinta, então ela corre o risco de expandir e borrar o pano. O diluente ele segura, ele não expande, Ah, tá? perfeito. Quem não tem, pode usar a água, porém com uma quantidade mínima e observando muito bem para que não ocorra isso, né? Se ocorrer, Aí vai ter que fazer muita borboletinha, né? Vamos supor, né? Vai vazando, porque ela vai expandindo, ela vaza e vai ficar aquela mancha. Não tem como tirar. Aí você vem pondo umas borboletinhas, enfeitando ali, né? Então, evitar. Mas é muito pouco a água, tá? Então, ó, eu coloco aqui, ó,
Coloquei a tinta preta e um pouquinho de diluente, ó. Se fosse água, teria que ser mínima. Como é o diluente, ó, eu posso ir colocando. Você vê que ela não expande, ó, né? Ela dilui, mas ela não expande. Eu vou ficar com essa tinta maleável, ela vai fluir com mais facilidade, tá? Se ela tiver grossa, o pincel não vai correr com facilidade, vai ficar grosso. Então, você tem que fazer um teste, tá? Hidrata o pincel, sempre molha o pincel na água, seca, tá? Hidrata, não quero aqui. Ó, também para fazer os caminhos das borboletinhas, eu também usei a tinta diluidinha. Olha como fica bem fininho, né? E aí eu vou pegar aqui nessa tinta, pincel em pé, e vou fazer só o contorno. Vou vir fazendo o contorno, porque nós não riscamos esse primeiro contorno aqui, para que não perdêssemos o desenho. Ó, não tá ficando muito fininho, né? Você tirou esse desenho da elefantinha da onde? Eu tirei esse desenho da internet. Era um desenho diferente, eu dei uma modificada nele. No caso do vestidinho que você explicou que a gente pode ou pintar ou usar o termocolante. Aí você colocou no carbono o desenho do vestido que já está no corpinho da elefantinha e passou pro tecido, mais ou menos E isso? você tem que pegar o desenho, né, que tá lá na apostila, o desenho, você vai virar esse desenho do avesso. Porque tudo que você usar o termocolante, você tem que fazer papel espelhado. Então, você vai tirar esse molde aqui no termocolante do avesso ou do risco. Tá? Então, você não precisa do termocolante porque ele é transparente, o termocolante, não precisa do carbono. Ok, verdade. Aí você tirou lá do avesso do risco. Aí você passa pro tecido, recorta e aí com a colinha e com o ferro você vai colocar ele aqui. A cola que você diz? Já vem no termocolante. No termocolante, Exatamente, tá, gente? já tem não no tem que passar termocolante. cola nenhuma. O próprio calor do ferro faz com que essa colinha do termocolante Isso. reaja se Isso. fixando no tecido. Isso mesmo. né? E aí eu entrei com luz e sombra aqui, ó. Se você colocar só o tecido, ele vai ficar chapado. Então eu entrei, ó, com a tinta branca, fazendo a iluminação e com a tinta verde fazendo as sombras. Que fica uma graça Que fica, também. que dá a vida ao trabalho. A maioria das peças que estão aqui tem pet colagem. Tem pet o cogumelo, aqui é pet colagem. Aqui é pet. O vestidinho da sapinha é pet colagem, Olha que com tinta em graça. cima. E aí você veio com branco. Isso, o vestidinho da coelhinha é pet colagem, o chapéuzinho, essa galinha aqui todinha é pet colagem. Mas é de um bom gosto, não Mas é não, tudo Isa? tem luz e sombra. Vocês duas parecem irmãs no jeito que fazem Que o bom! artesanato. Porque a casa da gente, eu sempre digo isso, né? Tem que ter uma carinha de lar. E com os seus trabalhos, mais os da Isa... Você viu que ela complementa, né? Que eu sempre falo assim, eu não sei pintar. Agora eu tô aqui, ó, de boca aberta, aprendendo aqui. Agora, juntar as suas réguas com as pinturas da Eliana... Já Sim. pensou? Eu Gente, posso usar o papel termocolante dela, que ela me presenteou hoje, eu vou testá-lo. Que é bárbaro. Que coisa, meu povo. Eu tô assim, incrédula de ver o bom gosto dessas meninas. Ficamos Que delícia, felizes, né, Isa? Queridas. Então é isso. E depois nós vamos puxar os cílios aqui. Com o pincel fininho, ó. Quanto mais fininho a tinta, mais fluida, ó, mais fininho ele sai, tá? E é isso aqui você vai puxar. Também pode fazer os cabelinhos com esse pincelzinho fininho. Só vai dar mais trabalho e demorar um pouco mais. Mas quem quiser, ó, pode fazer também. Tá? Quanto Diluído. tempo pra secar? Seca, olha, a toque seca rápido. 1 hora já tá seco, mas para lavagem 72 horas. 72 Tá? horas. Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. DVD dessa moça tão linda, Eliana Rolim, maravilhoso, Obrigada. com 5 obras bárbaras. Lembra que eu falei? Vou folhear a apostila, é pra já. Porque essas meninas fazem um trabalho num capricho, povo. Olha aqui, ó. Como você vai preparar os seus pincéis, a forma de você apará-los. Depois, como é que você vai preparar a superfície onde você vai colocar o seu trabalho. Tudo mastigado no passo a passo. Olha aqui as aulas, ó. A Joaninha, vaquinhas arteiras, pet colagem com sobreposição. Abelhas, galinha que tá lindona. Mais aulas para vocês. Ô, Cláudia, essa aula de hoje tem na apostila? Sim, é uma aula a mais complementar. Bem como esse gato estilizado, casinha de cogumelo, a sapa mocinha e a coelhinha. Agora, povo, muita atenção, né? Você que mora em tudo quanto é cantinho do nosso Brasil, que é imenso. Os riscos, tem tanta gente que tem dificuldade de encontrá-los e a Eliana sempre dá dica. Reparem aqui na Joaninha, né, Eliana? Você fala para elas destacarem
as páginas e juntar a Unir. parte A no Isso. B para poder passar pro Isso. tecido. Que assim o risco já está indo em tamanho natural. Elas não vão ter que ampliar o desenho, né? Se fosse uma página só. Mas justamente por estar no tamanho natural, eu só tenho que fazer essa junção. Se ele ficasse em uma folha só, ele ficaria pequeno. Gente, mas tá tudo muito... O galo, a galinha tá aqui, tá tudo muito mastigado. O gato. Meninas, façam pano de copa de gato. Depois vocês vão me contar. Porque tem gente que entra assim... Ô, Cláudia, quando eu tinha minha lojinha lá em Ubatuba, tem alguma coisa com gato? Você sabia disso? Não. Eu vou dar um presente pra uma amiga, ela adora gato. Qualquer coisa que você tiver de gato, eu tô levando. Que bom. Aí hoje, quando eu vejo É vendável, vocês aqui né? trabalhando com esses motivos, e por aí afora, ó, o risco da aula de hoje aqui está. E a gente manda para vocês também os materiais para que você faça as aulas do DVD, bem como o da apostila. Então vão chegar na casa de vocês 6 pincéis, 19 tintas para tecido, é material à beça, gente. 10 panos de copa, das cores que a Eliana ensina a trabalhar no DVD, coloridos, bonitos, alegres, né? Para deixar a sua casa com uma carinha de lar bem gostosa. 3 filmes termocolantes, aqui não tem miséria, viu? Muito pelo contrário. 3 filmes termocolantes, 2 folhas de papel carbono e agora há pouco a Eliana falou, Cláudia, você pode escolher fazer o vestidinho da elefanta com tecido. Então a gente manda para vocês tecidos para você fazer a técnica do pet appliqué. Isso mesmo. Pet appliqué. Ligou, comprou? Presentaço. Esse carimbo lindo para você incrementar ainda mais os seus trabalhos. 0800 380 2000, ligação gratuita para todo o Brasil. Celular 011 3382 2000 ou vitrinedoartesanato.com.br. Se você quiser ficar pintando aí, Tá. vou te deixar à vontade. Olha que eu lá. vou naquela moça ali, sua amigona. As abelhinhas. As abelhinhas. Olha aí que gracinha. Que Acabei lindo. de carimbar. Aí, vou mostrar o vídeo, ó, que graça. Acabei de carimbar. Tudo é um complemento. Obrigada, querida. Querida, muito obrigada, viu, Eliana? Eu não sei o que acontece com o tempo, que parece É que tá verdade, correndo não cada dá vez tempo. mais. Agora eu que vou aprender. Gente, o vitrine começou com meia hora, vocês estão lembradas? Ou lembrados? A gente passou por 1 hora e mesmo assim não dá Não tempo. dá tempo, né? Cheguei, Isa, querida. Que bom estar aqui de novo. Cada pintura linda que ela faz, não? Ai, tô aqui, É um boquiaberta. complemento com você. Com certeza. Olha, a Eliana vai ensinar a fazer a técnica hoje da... Na verdade, como é que a gente pode chamar? Os barrados, as réguas, né? Usando o termocolante. Não é bem um pet appliqué. Como é que você chama? Customização, né? O meu? É. É Customização. um pet appliqué, Um mas pet no caso appliqué. da cúpula já é uma customização mesmo. É customização. É. Dependendo do material, já Sim. tem outro nome. É. Na cúpula do abajur, porque vocês sabem que com a Isamara a gente consegue trabalhar com as réguas dela, que são maravilhosas, em vários tipos de materiais. E aqui na frente tem o quê? Algum material? Ah, para começar a aula? Vamos começar. Porque os meninos deram um passeio aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Olha que coisa linda. A gente mostrou o seu sapinho, Eliana. Olha aqui que Verdade. graça. Simbora então, mulher. Tudo com você. Vamos lá. Muito fácil, simples de usar, né? Então aqui eu tô usando o termocolante definitivo. O bacana o diferencial do termocolante é que agora ele vem com esse papel já informando que este lado é para cima. Porque o que acontecia antes é que as pessoas ficavam confusas com tantas marcas, com tantos modelos no mercado, eles eram todos em branco e o pessoal se confundia. Então, este lado para cima, então não tem mais erro. Você vai colocar aqui, como ele tá em azul, eu sugiro para a pessoa usar uma caneta vermelha, verde ou preta para não confundir com o risco. Como esse papel é descartável, você usou, jogou fora, então é super tranquilo. A gente vai colocar aqui, então, a régua do macaquinho que eu vou usar. Só lembrando que os acessórios vêm sempre aqui ao lado, isso para qualquer modelo. Tudo que você precisa vem sempre junto na mesma régua. Então, aqui eu vou colocar a régua do macaquinho. Vou riscar com essa caneta vermelha para aparecer melhor no vídeo, mas você pode riscar com uma caneta comum mesmo. Então, olha como é super fácil, como você vai enxergar super bem, né? Se você coloca uma caneta azul, pode ficar um pouco mais confusa devido aos riscos. Mas olha que legal. Então, você vem traçando toda a volta.
E se você for fazer também uma cortina, for compor um kit, você pode ir dando continuidade aqui. É só sempre colocar o último desenho, isso, e vai multiplicando aqui. Aí todos os detalhes que ele tem, aqui eu desenhei a peça inteira. Aqui eu vou fazer os rostinhos, a quantidade que eu for usar de rostinho, vou colocando ao lado. Eu vou fazer menos aqui porque eu trouxe já cortado, mas é só para ter uma ideia. O lacinho, todos de bichinho são bem interessantes, que vem lacinho, que você pode fazer menino ou menina. Aí vira uma gravatinha. Isso. Turminha linda, esse termocolante que é bárbaro, que a Isamara está manuseando, contato na tela para vocês. Porque vem até com indicação, este lado é para cima, o que facilita a beça. Muita gente não sabia utilizar corretamente, agora, ó, mamão com açúcar. Agora tá fácil, né? Contato na tela para vocês de todo o Brasil, tá bom? Site e telefone. Aqui, olha, a orelhinha eu vou fazer também desenhada aqui ao lado e o restante dos detalhes só depois, quando eu já estiver colando. Então, vamos lá. Muito simples. Aqui eu vou cortar, então, geralmente eu coloco próximos um do outro para aproveitar o termocolante. Coloco próximos tudo que eu for fazer na mesma cor. E mesmo que você aplique no tecido sobrando aqui algum pedaço, depois você usa para fazer algum miolinho, alguma coisa, a gente não joga nada fora, né? Ó, tá vendo? Não joga, gente. É pequenininho, mas não joguem. Aqui eu cortei, mas mesmo que você aplicar no tecido, eu também guardo todos os retalhinhos no tecido pra gente conseguir aproveitar e como a gente adora fazer isso, de repente você precisa de um lacinho, de um miolinho de flor, aí você usa aquela parte lá também. Coloca numa caixinha, né, Isa? Vai guardando esses retalhinhos. Verdade. Né? Aqui eu escolhi esses 2 tons de tecido, que eu vou colocar então o rostinho nesse mais claro. Aí nesse primeiro momento você não precisa demorar muito tempo com o ferro de passar aqui em cima. Passou, essa caneta vermelha, ela borra um pouquinho, por isso que é melhor até fazer na esferográfica mesmo, mas aqui é só pra gente visualizar melhor. Só uma pergunta, tá no avesso do tecido? No avesso, sempre no avesso. Tá, gente? No avesso. E lembrando, só uma coisa, dar um recadinho rápido pra vocês, essa mini tábua e este ferrinho, que as pessoas perguntam direto aonde eu encontro na vitrine do artesanato. No 0800 380 2000, no 3382 2000 ou na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Vale muito a pena, facilita a beça, né, Isa? Muito, a gente precisa desses acessórios fofos e super práticos, né? Olha então, só. O lado pra cima, vocês repararam, né? Aonde a gente vai traçar o motivo desejado, no caso a régua de macaquinho. Ele continua pra cima onde eu venho com ferro e agora no avesso do tecido. Né? Sempre ele vai ficar pra cima, exatamente. Que esse é o papel protetor, que só é necessário para que não cole o ferro, né? Aquele na cola, né? A gente só pode colocar ele então com esse papel protetor. Depois de aplicado em todos os tecidos, no caso aqui foram só 2. E você pode também mudar a cor, é bem interessante que você pode mudar as cores de tecido, que com isso você já muda o teu produto, né? Fica bem legal. Ó, a Isa, o que ela vai fazer agora? Recortar os elementos. Então, pra gente ganhar tempo, e você de casa tem uma dica muito legal, a gente vai assistir um VT, tá, Isa? Tá joia. Pra todo mundo que tá em casa, tá querendo ganhar um dinheiro, um bom din-din, então tem uma dica muito legal pra você de todo o Brasil. Vamos assistir? E hoje eu vou falar da Rimac, gente, uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos. E vamos começar falando da máquina de estampar, que é uma máquina pequena, que cabe em qualquer cantinho e dá para você estampar mais de 50 produtos diferentes. Entre eles o azulejo, o vidro, a almofada, eco bag, as camisetas tão famosas, né? E lógico, se eu tô aqui é porque dá para estampar chinelo também. Gente, a Rimac trabalha com essa placa que tem várias cores e para facilitar o nosso trabalho, ela já vem com esse tecidinho pré-aplicado. Então eu vou mostrar para vocês como é fácil estampar um chinelinho com a Rimac, com essa máquina aqui maravilhosa. Lembrando que essa máquina tem 3
anos de garantia. Esse aqui é um dos papéis que a Rimac tem. A gente vai utilizar esse papel aqui, vai colocar ele aqui na máquina desse jeitinho. A gente baixa a máquina aqui até travar. E olha aqui. Ela tem esse reloginho onde ela me diz, em 20 segundinhos, 22 segundos, o meu chinelinho vai estar estampado. Gente, uma máquina que dá para você ganhar dinheiro, dá para você trabalhar nas horas vagas, ou, de repente, montar a sua empresa, realmente aí, montar com uma amiga, com o seu filho. É bem bacana. Olha, os últimos segundinhos, 3, 2, 1. E pronto, meu chinelinho já está estampado, a minha placa, né? Olha aqui. Que lindo que ficou, gente. E olha como com a máquina a estampa fica viva. A gente tem essa qualidade do material. Agora, gente, a gente vai falar dessa máquina bonita aqui. Uma máquina pequena, que cabe em qualquer cantinho. Você sabe que com ela dá para fazer mais de 300 pares de chinelo por dia? É bacana, né? E chinelo é o único calçado que todo mundo precisa ter pelo menos um. E olha que bonito, minha placa já tá aqui estampada. Aquela que eu estampei, ela tava quentinha, então eu tô com uma placa já fria aqui na minha máquina. Vou colocar. Gente, baixei essa alavanca, são apenas 3 segundos. O meu chinelo já está cortado. Olha que lindo, sem rebarba. Essa máquina acompanha toda a numeração, do 23 até o 42. Ela tem um colocador de tiras e eu agora vou dar uma dica, mostrar que dá para você agregar valor ao seu chinelinho, igual os que estão na nossa vitrine. Olha que lindo, meu chinelinho já tá aqui com a tira e hoje eu vou usar esse piercing aspiral, que é bem bacana, tá? Ele é só de você encaixar assim, olha, redondinho. Olha que facinho. Era um chinelinho simples, mas olha, com a Rimac virou um big de um chinelo. Gente, liga para a Rimac, tem os consultores lá que estão à disposição no 3030.300, lembrando que é São Paulo, 011. Eles estão aguardando vocês para tirar todas as dúvidas. Vem mudar de vida com a Rimac. Bela dica, Baçanzinha! Lindona, arrasou. Gente, voltando aqui para nossa aula da Isamara, vocês repararam que hoje ela usou 2 tipos de tecido, sempre tecido de algodão. E a dica é que você use os tecidos da Círculo, que são maravilhosos, acabamento, qualidade. Tem um tecido mais bacana do que o outro e moderno. Contato na tela para vocês de todo o Brasil. Deu tempo de você recortar, né? Deu tempo. Então vamos mostrar pro povo como é que ficou recortado. Passa a cúpula para mim, por favor. Ó, deixa eu só mostrar. Aqui, ó, é a cabeça do macaquinho, as cabeças. E aqui, o rostinho. O rostinho. Agora vocês vão entender a orelhinha, exatamente. Porque a ideia do barrado sequencial é para facilitar mesmo. Então, sempre tem uma peça principal, que é a sequência, que nada impede de você usar só 1 ou 2 peças também. E depois vem sempre os acessórios para ficar com esse aspecto que ele já tem. Aqui eu estou usando uma cúpula que já vem forrada com tecido. Tem algumas que são mais baratinhas, que são com TNT. No TNT não é legal porque ele vai derreter. Você pode forrar com um dos tecidos Círculo, que são muitos, né? São muitas estampas, e aplicar diretamente aqui. Mas como por dentro ela é de plástico, a gente tem que tomar um cuidado especial aqui. Mas sempre, então, a cúpula é de abajur com tecido de algodão. Essa é a recomendação para poder fazer essa aplicação. Exatamente. É isso. Tá. Olha, dá uma parada, é isso, minha Poli? Uma parada? Que eu tenho que obedecer ordens. Tá bom. Ai, 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 que medo. Adorei, Isa. Hoje você mudou as reguinhas? Claro, a gente tem tantas, que coisinha né? mais linda. Muita atenção, DVD da Isamara Custódio, onde ela ensina você a trabalhar com as réguas. Aqui ela dividiu em grupos de galinhas, tem os bichinhos, que tá bem bacana. Tema de frutas também, que sai super bem. E a Páscoa, são várias aulas com várias réguas e muitas aplicações. Olha que legal, qual é a promoção do dia, tem até preço para vocês. Com o DVD, vocês vão receber 5 réguas. A aula de hoje, que é do macaquinho, que aqui está. Aí tem da ovelhinha, sapo, girafa e leão. É interessante, gente, eu adoro. Olha aqui, essa aqui é do sapinho.
Você bate o olho, até vou deixar ela paradinha aqui, porque se eu levantar, vocês não vão poder enxergar muito bem. Essa régua, porventura, né, Isa? É aquela que a gente mostrou ali. Olha como é que fica depois de aplicada. Que linda! Sabe quanto o preço hoje? 5 parcelas de R$ 29,90. Custava 6 de R$ 29,90. Hoje, 5 de R$ 29,90. Faz parte do kit 2 canetas para você fazer as suas marcações, uma preta e uma vermelha. E hoje, além desse preço promocional, a gente derrubou uma parcela para que você possa aproveitar muito mais. Recebe de presente 2 termocolantes. Ó o nominho aqui, ó, da Isamara Custódio. Para isso, faça sua parte, que é ligar e aproveitar bastante. 0800 380 2000, celular 011 3382 2000 ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Eu tô com uma vontade de mostrar tudo, mas não dá. Deixa eu voltar pra cá, depois eu mostro aqui a sua. Você sabe que eu fico doida, né? Ai, a gente fica doida. E é legal, né, mostrar, porque assim o pessoal vê como fica pronto. Porque olhando a régua, nunca dá pra ver exatamente. Aqui você não usou régua de barrado, não, né? Não, essas são as de patchwork. Ai, de patchwork? É mais pra frente? Essa, a vitrine também tem todas as nossas réguas, né? Olha que aqui com o lacinho como ficou bacana pro quarto da adolescente, por que não? A graça. Muito legal, né? Então, aí aqui como eu já tinha colocado o barradinho, aí eu volto, esses daqui que eu cortei o rostinho, a orelhinha. Para tirar o papel, olha como é fácil. Se eu dobro aqui, ele já solta. Como eu comentei, o papel você vai jogar fora, descartar. Só vai ficar o termocolante aqui já na peça, né? Que você vai aplicar ele no rostinho aqui do macaquinho. Então eu vou montar aqui, eu ainda não tirei o papel. Eu vou montar ele antes de ir para a cúpula, para não ficar demorando com o ferro lá em cima, como eu já comentei que é de plástico. Então eu coloco aqui antes de tirar o papel protetor. E já faz a fixação. Isso. Aí eu vou montar, então, a minha peça antes de levar lá. Eu já vou levar ela pré-montada pro... Pré-montada. A fixação vai se dar na cúpula. Isso. Aí aqui a orelhinha, olha, eu venho, coloco aqui também e vou passar. Faço isso em todas as peças, lembrando que eu ainda não tirei aqui, tá? Aí eu já trouxe outra pronta pra gente conseguir aplicar. Olha só, que eu já trouxe todo aplicadinho. Então, nesse momento, eu vou tirar o meu termocolante do barrado principal. Descarto esse papel e vou posicionar, então, aqui na cúpula. Você pega uma toalha, alguma coisa qualquer para você colocar por baixo para não esquentar aqui a sua mão. Então, você posiciona onde você vai querer que ele fique e vem passando. Então, aqui na cúpula, por ela ser de plástico por dentro, a gente não fica com os 15 segundos, tá? Porque senão ele vai danificar a peça que é de plástico. Então, aqui você vem passando. No tecido convencional, a gente deixa o ferro parado aqui. Aqui a gente faz movimento porque ele vai colando e não danifica a tua peça. E cola em definitivo, Isa? Ele fica um pouco mais, você não pode pôr dentro da água para lavar, mas você pode até limpar, lavar e se ele soltar alguma pontinha, você vem e cola novamente. Passa novamente o ferro. Isso, porque essa não é uma peça que vai para dentro da água. Sim, exatamente. Ele é definitivo nas outras peças como a gente mostra, porque você deixa o tempo necessário. É um produto inteligente, né? Inteligente. Porque quando a gente prático, faz né? essa fixação de tecido para tecido, é porque você vai lavar e aí você pode ficar com o ferro paradinha. Isso. Agora, em outras regiões, como na parede, que a Isamara já fez esse tipo de aplicação também, um vidro, uma cúpula de abajur, até na madeira, você já não fica com o ferro parado tanto tempo, né? Exatamente. Mais rapidinho. Mas também não são produtos que requeiram um tratamento, isso, que não uma vão lavagem, entrar para lavar, né? E aí você consegue fazer a utilização aqui dele em várias superfícies, mantendo uma qualidade legal, porque ele não vai... O que é interessante entender, na peça que vai lavar, os 15 segundos é o tempo suficiente para a cola derreter e entrar nas fibras do tecido. Como essa peça não vai
para dentro da água nem nada, esse momento que você passa aqui já é suficiente para a cola derreter e aderir. Ele não vai fixar definitivamente, mesmo porque você não vai colocar essa peça dentro da água para lavar. E a limpeza que você for fazer pode ser feita nele assim mesmo. E agora eu vou concluir aqui colando o restante do barrado. Faço já ou... Pode fazer. Então vamos lá. Lembrando que a Isamara sempre utiliza tecidos da Círculo, por isso que ela tem trabalhos lindíssimos, porque a composição de cores, de estampas, torna um trabalho super bonito. Contato da Círculo para você de todo o Brasil, aí na tela, tá? Olha a coisa linda, ovelhinha, gente. Uma graça. É muito legal, né? A linha infantil é uma linha bastante rentável, né? É bacana que quem vai pegar algum quartinho para decorar, alguma coisa, você pode fazer várias peças e até roupinha também. Pode fazer o body, pode fazer tanta coisa legal, né? E a linha infantil vende muito, então isso é bem bacana. Muito, né, Isa? Eu vou colar esse primeiro aqui para depois eu não perder o Vocês restante. viram? Ó, ali ela tem, enquanto ela tá colando, que gracinha, a cúpula já pronta. Até vou mostrar para vocês, depois o tempo passa tão correndo. Então, por exemplo, ela quis deixar aqui um menininho. Então, lembra que ela tem um acessório que pode virar gravatinha ou um laço. Mas eu reparei que a dona Isa, ao invés de utilizar essa gravatinha, olha o que ela fez aqui, ó. Um lacinho mesmo. E aí você colou? Isso, esse daí eu colei, fiz um lacinho de fita. Mas também posso usar na cabeça da menininha o lacinho, como tem outra peça aqui, o lacinho também. Então foi só uma opção, o laço de fita. Assim como a gravata, eu também poderia usar o laço de fita. É só mais uma ideia, mais uma opção para as pessoas que querem fazer uma variação. Agora, nesse momento, depois de bem fixado, que você vai vir com as canetinhas de tecido ou tinta para tecido para dar o seu acabamento. Exatamente. É isso, tá. Olha, aqui eu tô fazendo uma dobrinha, porque Qual é a pergunta, minha cola? A cola que usou para colocar o lacinho laranja. Pode ser cola quente, pode ser cola pano, cola de silicone, aí fica a critério. É bom trabalhar com menina nova, porque elas ficam curiosas, meu né? grilo falante. A Cláudia esqueceu, vou perguntar. Linda. Gente, voltando aí como eu tava mostrando. Você estava falando alguma coisa assim? Isso, eu fiz uma dobrinha. Essa cúpula não tem um ângulo muito fechado aqui, ela é quase reta, mas ela quando você vai aplicar, ele fica sobrando alguma coisa. Então eu fiz uma dobrinha aqui na peça e colei ela aqui. Aquela de borboleta, por exemplo, ela tem que fazer uma curvatura bem maior, então eu tenho que dobrar o barrado, ou se quiser, corta cada borboleta individual para colar ela individual, assim como eu fiz o laço. Que eu não fiz o barrado sequencial, a borboleta eu fiz, mas com essas dobras. Entendi. Aí agora aqui eu vou colocar gravatas, porque a ideia dessa... Eu coloquei um laço ali só para dar ideia, mas na realidade esse abajur e esse quartinho aqui seria de menino. Então eu vou pôr só gravatas no meu macaquinho aqui. Enquanto você coloca a gravata, porque a gente não tem como errar, né? Não. É o mesmo processo do ferro, ó. Sem ficar paradinho, ele vai passando, vai para cima e para baixo, né? Para você não queimar a sua cúpula. Vamos falar mais uma vez? Gente, aproveitem. Hoje está com super lançamento. Sempre que a gente pode fazer uma economia na nossa casa, é tão bom, não é verdade? Olha, o kit hoje da Isamara tá bárbaro, com promoção para você aproveitar. Chega na casa de vocês o DVD com várias aulas e explicações, como é que a Isamara utiliza as réguas, tem de bichinhos, galinhas, Páscoa e frutas, bem versátil, muita criatividade para vocês. Aí a gente manda, olha que legal, 5 réguas, a aula de hoje, o nosso macaquinho muito lindo. Aí tem a ovelhinha, reparem que em todas as réguas a Isa faz questão de colocar os acessórios que complementam muito os trabalhos. Depois a gente tem o sapinho, aqui está, girafa. A girafa tem um monte de acessório, ó que graça. E o leão. E aqui a gente montou para vocês, ó, como é que elas vão ficar depois de prontas. No caso, as aplicações. Uma graça. Girafinha tem um monte de acessório. Vamos mandar também 2 canetas, preta e vermelha, para você fazer boquinha, olhinho, são canetinhas de tecido. 2
2 termocolantes que vão de presente. Olha que facilidade, vai de presente. Agora, eu adoro quando o presente mexe no bolso. Esse kit custava R$ 6 de R$ 29,90. Hoje, para ligar correndo, R$ 5 de R$ 29,90. Tem que aproveitar muito. 0800 380 2000, 3382 2000 ou pela nossa loja virtual Vitrine do Artesanato. Isa, aí no caso, o mais importante foi como aplicar direitinho o macaquinho. E agora, gente, é de cada um, não é? Exatamente. Eu volto a régua aqui em cima para fazer o acabamento do rostinho. Ó. Fiz o rostinho e quem quiser pode fazer um sombreado e caprichar com o restante dos detalhes que achar mais conveniente. Só assim ele já fica lindo, mas quem quiser pode fazer a pintura. Mas infelizmente o reloginho vai tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muito rápido. Acabou. Eliana Rolim, mega beijo. Obrigada. Vão sair vocês duas com os maridos agora? Sim. Ah, vou junto também. Vamos mandar um beijo nós 3? Fiquem com Deus, viu? Super beijo. Valeu, povo. Até a próxima.